Senador, esse Diego, movimento, tudo bem? Esse movimento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Como é que a gente pode avaliar? É, Foi um jeito de declarar apoio à candidatura de Lula ou não necessariamente na avaliação do senhor? bom, foi uma maneira dele dizer que considera que nesse momento existe uma situação grave e que é preciso que as pessoas se conscientizem de que há uma questão democrática em jogo, né? Ele não diz que vai apoiar o Lula no primeiro turno, não diz isso, mas deixa claro que no eventual segundo turno ele não irá com o Bolsonaro, irá com o Lula. Me parece, eu não preciso fazer uma exegese muito elaborada para chegar a essa conclusão, né? O ministro, senador, boa noite para o senhor, aqui é o Kennedy. Ministro, o senhor já declarou voto no Lula no primeiro turno, o senhor é um tucano histórico. Eu queria entender por que o senhor, que combateu a ditadura militar, militou contra a ditadura, chegou a ficar exilado durante um tempo, entende que em 2022 a gente precisa defender a democracia e por que seria importante uma vitória no primeiro turno e o seu apoio ao Lula? Que você acompanha muito bem, é um excelente analista e cronista da política brasileira. Você há de se lembrar, e os nossos espectadores talvez se lembrem, que a primeira vez em que a questão democrática foi colocada no centro das eleições, da escolha do eleitor, foi há 40 anos atrás, em 1982, já na fase agônica da ditadura, não é? Naquele momento, o centro da questão eleitoral era a conquista da democracia. Depois, em outras eleições, A gente teve a... Montoro em São Paulo, Tancredo em Minas, exatamente, governador Tancredi, Brizola no Rio, né? exatamente. Foi a minha primeira eleição de deputado estadual, né? Criou-se uma frente democrática, uma frente de várias tendências, várias correntes que se juntaram em favor da democracia. Muito bem. Essa frente, ela se desfez porque, vindo a democracia, os partidos buscaram o seu rumo, o seu programa, a sua própria capacidade, demonstrar a sua capacidade governativa, etc. Nas eleições seguintes, sempre houve a ideia de consolidar a democracia. Nunca houve ninguém ameaçando essa conquista enorme. Nunca ninguém, nenhum político, né? E mais, ao longo do tempo, se foram acrescentando outros atributos a essa grande reivindicação democrática. Atributos de igualdade, de meio ambiente, de defesa do meio ambiente, de acesso à saúde, à cultura. Isso tudo foi sendo incorporado aos poucos e pelos vários partidos, é bom que se diga, dessa frente democrática. É um patrimônio comum, não é? Os principais partidos que hoje estão atuando, PSDB, MDB, PT, Cidadania, o próprio União Brasil, que é descendente do PFL, PDT, todos fizeram parte desse universo, não é? De repente, vem outro outsider, que tem apoio de uma parcela expressiva da opinião brasileira, que não tinha tido oportunidade de se expressar antes, e que, de repente, coloca em risco tudo isso. Coloca em risco a democracia política, nas provocações que faz, nas declarações que faz, no culto que faz a personalidades como esse brilhante Ustra, que era um torturador. Ele cultuou a homenagem à lembrança do brilhante Ustra no Congresso Nacional, né? As falas horrorosas que ele tem dito, as coisas que ele tem dito em relação à mulher, a negros, a homossexuais, o desastre, a desmontagem de todo o sistema de defesa do meio ambiente, tudo isso coloca em risco um conjunto de conquistas históricas, que não é de um partido, não são de um partido, mas é de um conjunto muito amplo de forças. Por isso é que eu acho que é preciso que se juntem novamente essas forças. E quem tem condições de dar o golpe nesta força política, dessa liderança política disruptiva, que é o Bolsonaro? É o Lula. É a grande força da oposição. A terceira via, chamada terceira via, no plano nacional, embora tenha vingado em muitos estados, no plano nacional não vingou. Essa é a realidade dos fatos. E acho que, nesse momento, é importante ganhar do Bolsonaro, ter sobre ele uma vitória eleitoral, que eu acho que, na minha opinião, as pesquisas indicam está assegurada, mas ter também uma vitória política, mostrar a extensão, o tamanho do isolamento do bolsonarismo.
da importância da vitória no primeiro turno, para desmobilizar todo um conjunto de forças que se uniram em torno do presidente, de modo a libertá-las de alguma maneira dessa tutela. Existem até, junto com o Bolsonaro incorporou ao seu apoio forças, digamos, de uma direita republicana, digamos assim, né? Que acabaram se juntando a ele. É preciso cortar isso para que todos os partidos voltem, então, a disputar o voto, o favor do eleitor, num clima de normalidade. Reconstituir o chamado espaço público. Isso que é importante. O senhor acredita que é um fluxo, né, uma movimentação no sentido de o partido do senhor apoiar Lula ainda no primeiro turno? Não, meu partido tem muitos candidatos que estão disputando a eleição, seja a eleição majoritária, o caso aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, em outros estados, tem candidatos ao Senado, candidatos a deputado, e evidentemente, espera deles que façam uma declaração de apoio ao Lula no primeiro turno, tendo o PSDB uma candidata, eu acho que não seria razoável. Isso desorganiza as campanhas. Agora, eu tenho depoimento de muitos militantes, dirigentes do PSDB, que não têm a notoriedade de um José Serra, de um Arthur Virgílio, de um Marconi Perillo, mas que estão já hoje fazendo campanha para o Lula e fazendo campanha também para os seus candidatos. Eu, por exemplo, sou Lula no plano federal e sou Serra no plano federal, no plano estadual como candidato a deputado federal, e sou Rodrigo Garcia. Não é? Eu sou um heterodoxo total. O Isso ministro... está acontecendo muito. Agora, imaginar que é preciso uma campanha por voto útil é subestimar a consciência das pessoas. Ela está acontecendo naturalmente, não entendeu, senhor? Naturalmente. O voto é uma escolha, vamos pensar nisso, o voto é uma escolha racional, uma escolha da razão. E sempre, desde que há o voto, quando é um contra outro, é ao mesmo tempo uma escolha e uma rejeição. Você escolhe alguém porque você gosta dele, mas você também não quer o outro. Esse movimento esse duplo movimento, tende a ocorrer no primeiro turno e depois no segundo turno. Acontece que em São Paulo, que no Brasil, o primeiro turno se confundiu com o segundo, ou o segundo se confundiu do primeiro. Desde o início da campanha, antes do início da campanha, já se sabia quais seriam os dois principais contendores, Lula e Bolsonaro. E sabia-se também o que cada um deles significaria. De modo que os eleitores agora estão fazendo o cálculo que sempre fizeram ao longo das eleições aqui no Brasil e no mundo. Escolher o principal e, de repente, rejeitar aquele que eles consideram pior, no mesmo voto. O ministro, a gente sabe que o risco de golpe é muito baixo, não há condições objetivas ali, não tem apoio internacional, apoio da sociedade civil, não há um governo, não há um projeto a se defender. Esse governo Bolsonaro é uma bagunça. Os sinais entre os militares são, às vezes, ambíguos, mas não me parece haver uma condição para um golpe. No entanto, há um cenário de uma tentativa de tumulto. O Bolsonaro ele replica muito uma estratégia do Trump, né? Falando da fraude eleitoral, ele está mentindo, dizendo que se ele não ganhar no primeiro turno, tem algo errado, ele lança dúvidas sobre as pesquisas. Como é possível evitar um tumulto? O que é preciso fazer para que a gente não tenha um episódio à la Capitólio aqui no Brasil, que foi a invasão do Congresso americano, estimulada pelo Trump? Eu acho que a vitória no primeiro turno é um grande antídoto contra este veneno. Sabe? Você ganhar no primeiro turno tira qualquer legitimidade, razoabilidade a uma conversa do tipo houve fraude, houve isso, houve aquilo. Então, eu acho que essa é a importância, uma das razões pelas quais eu acho importante ganhar no primeiro turno. O Lula ganha já no primeiro turno. Né? Eu não creio que haja risco de golpe militar. O isolamento dele é patente, não só no plano militar, mas também na sociedade, até nos setores mais ricos dos empresários, etc. Ninguém quer o Brasil vivendo sob uma ditadura. Isso é absurdo. Né? Agora, o problema é que ele fomenta uma cultura antidemocrática, uma cultura da intolerância, da agressão. Veja o que aconteceu ontem, se eu não me engano, ontem com um entrevistador do Datafolha, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pacífica, Ariranha, conheço bem, ali perto de Catanduva. Né?
entrevistador fazendo o seu trabalho foi agredido a socos, pontapés, pancadaria em cima dele, porque se apresentou como Datafolha. Né? É isso que é o fomento da cultura de intolerância. Olha, o número de armas nas mãos dos indivíduos, das pessoas, foi multiplicado por 4 durante o governo Bolsonaro. Por 4. E uma multiplicação ilegal, porque se deu com base em decretos, né, que agora estão sendo questionados no Supremo. Então, é toda uma cultura antidemocrática, é o rebaixamento do papel do Brasil no campo internacional, os atributos que nós temos na arena internacional, que são preciosos. Por exemplo, nosso engajamento em torno de temas que são da humanidade, como o meio ambiente, o senhor, inclusive, foi ministro humanos. das Relações Exteriores, né? E está Fui vendo ministro das Relações Exteriores, e todos veem o Brasil como uma força positiva no mundo. Nós não somos uma potência militar, mas somos uma força positiva numa série de coisas, desde a nossa condição de abrigarmos a maior floresta tropical do mundo, né? Como também na nossa condição de provedores de alimentos do mundo, um país que tem uma posição clara de defesa dos direitos humanos. Né? Nós temos uma lei da imigração, aliás, da qual eu fui o autor, que é exemplar no mundo. Né? De repente, chega um presidente que nega tudo isso e nega abertamente. Então, tudo isso representa um retrocesso, volto ao meu ponto inicial, em relação a conquistas que foram resultado de vários governos e da atuação de várias forças políticas, mais da direita, mais da esquerda, mas várias forças políticas contribuíram para isso. Ministro, aproveitando a sua experiência como ministro das Relações Exteriores, qual que é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior, na avaliação do senhor, e como é que vai ser esse trabalho de reconstrução da imagem brasileira? A imagem é a pior possível, né? Evidentemente, porque hoje a diplomacia, você tem um corpo de diplomatas profissionais, mas a diplomacia presidencial, a figura do presidente, ganha um relevo enorme na projeção, quando se trata de projetar o país na cena internacional. E eu acho que o que é preciso fazer é retomar exatamente aquilo que nos fez ser valorizados no mundo. Um país pacífico, um país que defende os direitos humanos, um país amante da paz, promotor da paz, um país que tem relações diplomáticas com todas as nações que estão representadas na ONU, não é? Um país que luta para que o sistema internacional seja mais democrático, com maior acesso, maior abertura do mundo desenvolvido para os países como o nosso, que são menos desenvolvidos, um país que não tem alinhamento incondicional com nenhuma potência. Não é? Esse é o Brasil. Isso é que nos fez ser respeitados. E é a tradição da diplomacia brasileira. Temos que retomar isso. É inconcebível que o Brasil não tenha, que o presidente da República do Brasil não tenha conversado até hoje com o presidente da Argentina. É inconcebível, né? Que mantenha relações de hostilidade com vizinhos, como a Bolívia, por exemplo, com dirigentes da Bolívia, por exemplo. É uma coisa maluca. Aproveitar e pegar aqui a avaliação do senhor sobre a passagem do presidente Bolsonaro, tanto pela Inglaterra, no funeral da rainha, também agora em Nova York, abrindo como é tradição a Assembleia Geral da ONU. Não, acho que todo mundo sentiu vergonha alheia, né? Quando viu aquele comício ali na embaixada, na sede na residência do nosso embaixador, e quando ele cumprimentou o rei Charles III, as gargalhadas, o velório da mãe do rei. É um negócio absurdo, é absolutamente falta de noção. Por isso é que eu acho que muita gente que votou no Bolsonaro, gente de boa fé, né, que achava que ia ter um presidente da República, com as ideias dele, defendendo os valores dele, mas um presidente, que fosse o presidente do Brasil. Mas não, ele é presidente de uma facção radical, raivosa, estimula essa facção. Por isso, eu acho que muitos eleitores do Bolsonaro, quando viram esse espetáculo, e outros que ele protagonizou no exterior, se sentiram constrangidos. Ele perde voto com isso. Foi lá achando que ia abafar, que ia fazer cena para o programa eleitoral. Não deu certo, primeiro porque o Tribunal Eleitoral não deixou, aquilo era uso de uma atividade pública para fins particulares, né? E segundo, porque foi um vexame. As pessoas têm vergonha de ter um presidente que não sabe se comportar.
Ô, ministro, eu queria falar com o senhor sobre a importância de uma frente ampla, não só para vencer a eleição, mas também para governar. A gente vê lá nos Estados Unidos a dificuldade que o Biden tem para enfrentar os republicanos no Congresso. O senhor falou há pouco que seria preciso resgatar uma direita republicana que está alinhada ali no Bolsonaro, por interesses ali eleitorais ou políticos ali da relação Emendas Congresso. parlamentares. Isso, orçamento É. secreto e tal. O governo Lula, no eventual governo Lula, o Alckmin está de vice, já é um sinal de querer ampliar. É preciso que essa lógica de frente ampla seja aplicada pelo Lula no governo e que seja um governo mais da frente ampla e menos do PT? O Lula, aliás, já disse isso, né, Kennedy? Ele já disse isso mais de uma vez. E dirigentes do PT disseram isso. Eu vi ainda recentemente o governador Wellington Fagundes dizendo isso com toda clareza, né? Para enfrentar, reconstruir aquilo que foi destruído e para colocar o Brasil numa outra página, mais progressista, mais livre, resgatar a nossa lamentável situação da educação, do meio ambiente, tudo isso. Precisa ter muita gente ajudando. Precisa ter muita gente ajudando, né? Acho que a frente ampla tem esse sentido, quer dizer, fazer um mutirão. Aliás, o Lula fez isso quando governou. Eu me lembro que, quando ele chegou à presidência da República, pela primeira vez, Que a tal aliança PT-PSDB nunca aconteceu, né? Foi tentada lá atrás. Veja, não aconteceu formalmente, Kennedy. Mas eu me lembro, quando o Lula se elegeu pela primeira vez, eu era deputado federal, o líder da nossa bancada era o Jutaí Magalhães. Ele pediu uma reunião com a nossa bancada e pediu o nosso apoio para dar prosseguimento à reforma da Previdência. E deu, com o nosso apoio. Nós tivemos muitas coisas que nós fizemos juntos, não só PT e PSDB, mas outros partidos, como o MDB, por exemplo. Veja o Código Florestal. Né? Uma série de leis relativas a direitos humanos nós fizemos. Eu fui o relator, Aloysio Nunes Ferreira, fui o relator de um dos projetos mais delicados da presidente Dilma, mais espinhosos, a pedido do governo, e eu líder da oposição no Senado, que é o projeto que criou a Comissão da Verdade. Né? O Fundef, que sucedeu o Fundeb, ou vice-versa, também foi feito de comum acordo entre nós. Né? Era uma polarização saudável, né, ministro? Saudável. Eu acho que havia mais hostilidade do PT em relação a nós, não é, do que nós em relação a eles. A coisa azedou muito, muito. No governo da Dilma, houve uma radicalização muito grande. Acho que, naquele processo, nós até andamos em má companhia. Uma parte do nosso eleitorado acabou, que é um eleitorado, partido de centro-esquerda, centro-direita, tem gente de direita, mas acabou indo para esse outro lado. Né? E é preciso recuperar, porque existe espaço no Brasil para isso. Existe espaço no Brasil para isso. Você veja, a extrema-direita se fortalece quando a direita moderada perde perspectiva e acaba se juntando a ela, se agarrando a ela. É o que pode acontecer na Itália agora, nesse fim de semana. É o que está acontecendo, infelizmente, na Suécia, em que partidos de extrema-direita, no caso da Itália e no caso da Suécia, neonazistas, neofascistas e neonazistas, estão prestes a assumir o poder porque a direita moderada perdeu o rumo, não tinha uma referência, não é? Uma perspectiva de poder. Então, eu acho que é preciso reconstruir as relações políticas no Brasil. Muito bom. Ouvimos aqui o ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Ministro, obrigado por nos atender nessa quinta-feira. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite para você também e para todos. Valeu. Kennedy